Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Tudo do Alescast, um lugar onde a gente fala de tudo, até parece um podcast. Hoje aqui no lugar do nosso amigo Deni, eu sou o Júlio, eu fico por trás das câmeras e vamos para mais um episódio, um ano novo, novas coisas e vamos que vamos, né, Rafa? É isso aí, Júlio. Obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui do meu lado hoje, né? Pouco nervoso, mas vamos lá. Mas tudo tranquilo, né? Tu também domina, também é um cara comunicativo, né? Vai dar tudo certo. Vamos né? lá. Pessoal, obrigado pela presença de vocês que já estão conosco aí no vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, envie esse vídeo para um amigo, né? Tenho certeza que vai ser bem proveitoso, vai ser bem legal. Eu quero aproveitar também e agradecer os nossos patrocinadores, a Revolution Esquadrias, esquadrias de alumínio, PVC, vidros, coberturas, né? Material de altíssima qualidade, né, Júlio? Como eu sempre gosto de falar aqui. Esquadrias Revolution. Então sigam lá no Instagram, Facebook também, né? Eles estão ali no Belchor, no Gaspar ali. Você que está construindo, reformando, não deixe de conhecer. E a Mark Plus Agência, nossa agência aí, marketing digital, marketing tradicional, né, Júlio? O Júlio trabalha conosco lá. Temos aí vídeos, fotos, campanhas, tráfego pago, estratégias de internet, estratégias de mercado, diversos formatos aí para você que está buscando dar um upgrade na sua empresa, no seu departamento de vendas, departamento de marketing, produto, lançamentos, enfim, uma série de serviços aí à sua disposição. E hoje, né, Júlio, a gente está bem feliz. Temos aqui demais. Um convidado muito especial, nosso amigo, nosso guia, nosso inspirador, que é nosso amigo Frei Nelson. Frei, gostaria muito que o senhor se apresentasse, mas antes disso eu quero agradecer, né, que o senhor aceitou o convite de estar aqui conosco. Muito bom, muito importante. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado até do senhor ter aceito o convite, né? Fiz o convite e falei, vamos ver se ele vai aceitar. E aceitou. Tu mandou pra mim lá, né? Vamos ver. Vamos ver se o Frei vem. Eu pensei, se ele for, eu não posso faltar. Na primeira oportunidade não foi possível, né? Então estou aqui hoje com a graça de Deus. Rafael e Júlio, é um prazer estar com vocês. A você que nos acompanha, que segue, né? Vai ser um momento muito significativo, muito bom, muito gostoso, em que posso compartilhar com vocês um pouco da minha vida, da minha história, dos desafios, das alegrias, das esperanças e sempre de novo a graça de Deus atuando na minha história. Eu sou muito grato a Deus por tudo, sempre, sempre. Né? Pela minha vida, em primeiro lugar, pela minha família, pela província franciscana, pelas pessoas que fizeram parte da minha história, né? Tanto, né, do meu tempo de criança, de adolescente, foi tudo muito significativo. Depois, dentro da formação, né, a vida religiosa, o sacerdócio e os lugares onde passei, né? Então, foram sempre assim momentos que eu só tenho a agradecer, de desafios às vezes, né? Nem tudo assim é como a gente planeja e quer, mas isso nos faz também crescer, nos enche de oportunidades para a gente aproveitar, como eu sempre digo, ressignificar tudo, aquilo que foi menos bom, tirar coisas boas. É isso que Jesus sempre ensinou aos discípulos e nós também, como somos discípulos, temos que aprender dessa forma. E aí a gente cresce, a gente amadurece e tudo fica mais fácil. É verdade. Frei, eu sei que o senhor tem uma vasta história aí, né? Já são 34 anos de sacerdócio, né, Frei? E eu queria aqui fazer algumas perguntas para o senhor, mas principalmente, como que surgiu essa questão de ser padre? Da onde que veio isso? Esse desejo, talvez esse chamado, né? Como era a infância do senhor? Vamos começar lá do início. Assim. Isso. A nossa família é uma família grande, né? Somos em 13 irmãos, 11 homens, 2 mulheres. Olha. E eu, quando tinha lá na minha infância, os 2, 3 anos, eu me lembro que eu já queria ser padre porque eu tinha um irmão que estava no seminário, irmão mais velho, e que hoje é padre, que é frei. Ele se ordenou, depois eu fui para o seminário, né? E então aquilo me chamava a atenção. Outro aspecto, né, dessa família grande, eu nasci em Ituporanga, Santa Catarina, né, e lá tinha os franciscanos, e por isso também a identidade franciscana. Os franciscanos atendiam a nossa comunidade, era uma comunidade que hoje pertence a Atalanta, posteriormente foi criado o município de Atalanta e Dona Luísa, que é a comunidade, fica entre Ituporanga e Atalanta. E essa comunidade
se tornou de Atalanta. Né? Então, tem familiares lá ainda? Tem familiares lá ainda. E na nossa capela, lá, cada 2 meses, vinha o frei celebrar a missa e ficava 2 dias. E ele dormia na igreja, e nós morávamos do ladinho da igreja. Ele vinha tomar café da manhã, o almoço e a janta lá em casa. A mãe preparava. Que legal. Então eu lembro também essa figura do padre, do frei, que vinha lá em casa, a gente criança levantava e animado quando vinha, sabia que o frei estava de manhã para tomar o café com o frei. Vocês ficavam felizes, não tinha medo. Imagina, né? E o frei trazia um santinho, porque na época trazia santinho, né? E cada vez ele trazia santinho. Então a gente fazia coleção de santinhos. E isso era muito significativo. Então eu nasci numa família assim muito religiosa, meus pais muito religiosos, né? E isso foi amadurecendo o desejo de ser. Eu sempre dizia que eu queria ser padre. Porém, quando nós, no ano de 1964, eu estava com 6 para 7 anos, eu nasci em 56, deu uma crise no Brasil, a Revolução, e houve uma crise econômica muito grande. E meu pai, na época, ele tinha uma marcenaria e nós também trabalhávamos na roça. Ele fabricava móveis, ele era marceneiro. E essa marcenaria foi à falência porque ninguém pagava, ninguém cumpria mais os seus... Uma exceção grande, né? E meu pai resolveu, então, teve que fechar a marcenaria, vender, e como trabalhávamos na roça, mas lá já tinha meu tio, meu avô, que tinham as terras, eram poucas terras. E meu pai resolveu procurar outro lugar. Então, foi a Vitomarsum e lá encontrou um terreno bom, né, muito assim, que seria possível lá sustentar a família. E nós nos mudamos para lá com 6 anos de idade. E eu fui crescendo daí lá na escola, né, na adolescência, na juventude, mas sempre com esse foco. Eu quero ser padre, eu quero ser padre. Porém, quando tinha 11 anos, o meu irmão, o Frei Salésio, estava em Agudos no ensino médio. O ensino médio no seminário, naquela época, hoje é diferente para nós franciscanos, tinha que pagar todo o estudo, né, até o noviciado, o ensino médio tinha que pagar. E eu lembro que nós não tínhamos condições na época de pagar. Família grande, né, a gente empobreceu com a falência, né, da marcenaria, etc. E o meu pai daí conversou um dia comigo, disse, olha, chegou o momento que você gostaria de ir para o seminário. Eu lembro muito bem, ele chamou assim e conversou. Eu gostaria que você esperasse um pouco, porque nós não temos condições de pagar para 2. E quantos anos o senhor tinha na época? Eu tinha 10 para 11 anos. Já ia naquela época, já ia para o seminário. Seminário, meu irmão foi com 10 anos. Olha porque aí. Ia para a 5ª série do ensino fundamental. Daí já entrava lá ensino fundamental, isso, daí seguia ensino fundamental, depois ensino médio e assim por diante. Na carreira, né, da busca da vida religiosa, sacerdócio. E aí ele conversou comigo e disse, Nelson, espera um pouquinho, você vai amadurecer, se você tem vocação, a gente sabe que você tem, depois você vai. Né? Eu disse, tá bom, né? Aquilo assim, machucou na hora e tudo, mas eu entendi, né? Entendi perfeitamente e eu segui a vida. E aí veio a adolescência, e na localidade lá onde nós moramos, em Vitomarsum, Alto Rio Crau, ele se chama. Os padres, a paróquia de Salete, do município de Salete, que atende lá, porque é mais perto de Salete do que de Vitomarsum, essa localidade. E lá tinha um grupo de jovens muito forte. E tínhamos lá também as nossas professoras, eram todas irmãs catequistas franciscanas. Elas são a casa-mãe aqui de Rodeio, inclusive aqui pertinho do nosso do santuário nós temos as catequistas, elas moram ali também. E todas eram professoras, então era uma forma, porque as vocações delas assim frutificou muito. E quem fundou a congregação das catequistas franciscanas foram os freis franciscanos de Rodeio, né, que acolheram moças que gostariam de educar crianças, adolescentes, trabalhar na educação, mas queriam se consagrar. Então, um dos freis lá foi fazendo todo um trabalho e conseguiu aprovação daí para criar uma congregação de irmãs catequistas franciscanas. E elas cresceram muito, muito assim. Então, a missão delas era exatamente estar nas paróquias, comunidades, mais no interior, né? Inclusive, elas têm muita missão ainda hoje pelo Brasil, pela África.
e diminuiu as vocações, uma pena, como nós também, as Sim. ordens religiosas, mas elas fizeram um trabalho muito grande de, digamos assim, educação, formação das crianças e adolescentes no interior e lugares com dificuldades. Então, eu fui educado pelas irmãs catequistas franciscanas na quinta, sexta, nos primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, e naquela época, quando você terminava o quarto ano, você poderia fazer um quinto ano, que seria um pouco mais aprofundado, mas não contava muito para o ensino fundamental, né? Então, como onde não tinha o ensino fundamental, era essa possibilidade de aprofundar o conhecimento. E eu fiz daí também o quinto ano. E cresci nesta comunidade com um grupo de jovens muito forte. Então, naquela época, existia o grupo de jovens, não só no sentido religioso, mas também no sentido de manter o jovem, capacitar o jovem na agricultura, no mundo da vida rural. Claro. E era um programa do governo, né? E esse programa do governo, ligado à Caresc na época, né? Então se chamava o Clube 4S, o Grupo 4S, Saber, Sentir, Servir e Saúde. Eram esses 4S, que era exatamente, digamos assim, o objetivo e a missão, né, digamos assim, desses grupos. Então tinha capacitação de cuidado da lavoura, de projetos agrícolas, de financiamento, né, para plantio, de melhorar, digamos assim, a questão do milho, do plantio do milho. Uma forma de melhorar a comunidade, né? A comunidade, né? A diversidade da agricultura, né? E eu participei muito desse grupo, me tornei depois um dos presidentes, líderes, e também da juventude da igreja, daí me tornei também um dos coordenadores. Já era a juventude franciscana? Não, era a juventude da igreja lá, Sim. da comunidade. E nós tinha um time de futebol lá, que eu daí também entrei no time de futebol e jogava, a gente tinha os torneios e ajudava na diretoria, pegava o caminhão, né, domingo à tarde, domingo perto de meio-dia, e saía longe para jogar, vários municípios, torneios e assim, né. Então a vida foi assim bastante ativa, e eu comecei também, logo pela influência das irmãs catequistas, elas assim incentivavam muito as lideranças, formavam as lideranças também, né? E então na equipe de liturgia, depois fui ministro com 17 anos, que era só 21, ainda hoje, né? A igreja orienta que seja 21. E o padre Afonso Schumacher, que é hoje considerado um santo, que era o pároco lá, ele um dia me chamou na sacristia, né? Como eu fazia leitura, servia o altar e tudo. Ele me chamou e disse assim, você vai ser ministro da Eucaristia aqui, vai, porque não tinha missa cada mês, só assim ainda durante a semana, só festas no domingo. E durante os domingos tinha a celebração do culto. E daí era um ministro, né, ou alguém que animava o culto. Ele disse, você já anima o culto, você vai ser ministro. Animar, e a comunidade ia como missa, que ainda hoje. Fazia assim, leitura, né? tudo, só não fazia evangelho, né? Fazia o evangelho, tinha uma prática, tinha uma reflexão sobre o evangelho já organizada, mas você podia implementar, abrir perguntas, né, para a comunidade, participação da comunidade. Então eu fui me capacitando nesse sentido, né? Então, assim, a liderança, tudo, né? Aí a escola também, a gente se envolvia com a escola, então chegava sábado à tarde, era sempre ligado à comunidade, fazendo alguma coisa. Já servindo já desde cedo, né, Então isso me capacitou muito, me ajudou muito. E a minha vocação, ela foi amortecendo um pouquinho. Por quê? Chegou a adolescência, uns meus 13 para 14 anos, a nossa vida social lá, embora fosse interior, ela era assim bastante saudável. Então tinha os bailes das famílias, os bailes dos casais, né? Alguns lugares baile do chopp, né? O pessoal vive bem, né? Então a nossa família, meus pais eram de dança. Eu aprendi a dançar com a minha mãe. 14 anos tinha um baile que eu lembro que ela disse: hoje tu vai junto para o baile agora, que era do baile da família, e a primeira moda que você vai dançar vai ser comigo. Que legal. Né? E foi assim, foi muito bacana. E então eu fui crescendo e comecei a namorar, evidentemente, né? Naquela fase da adolescência, da juventude.
Aí comecei a namorar, e daí a vocação ficou assim mais apagada, lado, mais de lado, né? Saiu um pouco aquele desejo, talvez? Isso. Mas continuou participando na igreja de tudo. Tudo. Tranquilo, Sim, excelente, né? E sempre participando. E quando chegou lá a ordenação do meu irmão, eu tinha 18 para 19 anos. E ele tinha quanto, Frei? O Frei Salésio, Isso. ele se ordenou com 25 anos, 24 para 25. Ele é uns 7 anos mais velho que o senhor. 8 então. anos. 8 anos. E ele tinha um pouquinho, eu acho que 26, uma coisa assim. Tá. Eu sei que nós temos essa diferença, e quando ele se ordenou, minha vocação, aquilo me deu um baque, né? Porque foi agora é minha hora. Disse agora. Daí eu fiquei dividido, porque eu estava apaixonado, né? Namorando. Juventude. Né? Juventude. E aí, ainda assim, na primeira juventude que a gente chama, né? Tudo primeiro, né? Exatamente. E estava também com a vocação. Então eu fiquei dos 18, 17, 18 aí até os 21 nessa indecisão, né? Indecisão muito grande. E a pessoa que eu estava namorando, ela também, após a ordenação, ela logo disse, olha, eu quero ir para o convento das irmãs catequistas. Eu vou e depois você, se não der certo, eu volto e você me espera. Disse, tudo bem, né? Disse, pode, né? Namora quem você quiser, foi assim, bem assim, né? Fica livre, né? Sim, como a gente diz, né? E foi assim, bem tranquilo. Ela ficou quase um ano, saiu, voltou e a gente continuou a namorar, né? Mas aí, como a minha vocação está muito forte, chegou um momento que eu disse para ela, agora chegou a minha vez, eu gostaria que você entendesse, eu vou para o seminário. Então, que difícil deve ser isso. Né? Difícil. Ela sofreu muito, assim, ela disse, você vai, mas eu vou te esperar. Como é natural, isso é natural. Então eu fiz a caminhada, ela veio a falecer depois, quando eu estava no primeiro ano no seminário, de um acidente, né, trágico, em Rio do Sul mesmo. Ela e a prima dela estavam lá no carro e bateram lá naquele trevo de Rio do Sul, naquele trevo central, e veio a falecer. Mas não foi por isso que eu não saí depois, né? Mas a gente sentiu e, né, natural. Então a minha vida foi assim, uma vida, eu diria assim, abençoada por Deus nesse sentido, né? Muito trabalho, né? Em casa, com a família. Meus irmãos mais velhos foram saindo porque a política da nossa família, minha mãe, meu pai, nesse interim, como meu pai era construtor, conhecia, né, também construir casas e engenhos de farinha, engenhos de açúcar. Ele capacitou, desde a juventude dele, ele foi nesta área. Sim. Né? E então nós ficamos na roça e ele saiu para fazer assim, essas construções. Veio construir aqui em Blumenau para Melman, construiu em Meia Praia também, né? Mas nós ficamos na roça. Ele voltava e ele com o irmão dele, eles criaram uma empresa, né, de construtor, e eles tinham essa missão. Só que o desafio do meu pai é que ele era muito bom e na época não tinha contratos. E a grande briga, entre aspas, desafio nosso era que ele não recebia por tanto que fazia. Né? Inclusive tinha empregados e tudo, né? Então dava para os empregados, mas para casa quase não vinha nada assim, né? Então ele sofria por um lado, né? Mas como ele era muito bom, ele disse, deixa na consciência deles, eu fiz a minha parte. Eu dizia, né? Pai, mas não é assim, né? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, né? Tanto é que um dos irmãos mais velhos estava trabalhando com ele e disse, pai, não dá para ser assim, né? Eu não vou continuar. E também a política da nossa família, quando digo política, aí vem da minha mãe. A minha mãe era muito, como nós dizemos em alemão, schnell, schnell, schnell. Sim, acelerada. Acelerada. Né? Minha mãe, então, claro, ela comandava em casa, né? E ela sempre dizia, os filhos a gente criou para o mundo e vocês têm que pensar na profissão, se formar, que na roça não dá, todos não têm lugar na roça, pensem o que fazer, cada um, quando chegar a idade de 18 para 21 anos, cada um tem que pensar. E assim foi. Incentivar vocês a seguir a vida, buscar alguma coisa, e foi assim. Então, os irmãos mais velhos foram saindo, né, assim, foram se capacitando, foram trabalhando, e eu sei que quando eu fui para o seminário, eu já há uns 3, 4 anos, eu era o mais velho de casa. Entendi. Né? Eu sou o 6º da família de cima para baixo, o 7º de baixo para cima. Né? Tá bem no meio. Então, eu estava bem no meio. Então, isso foi assim...
é também um pouco difícil na hora para decidir para sair, para ir para o seminário. Sim. Então, foi essa a minha história e até a chegada ao seminário. E o seminário, Frei, o senhor foi aonde foi? Como eu não tinha o ensino fundamental e nem o ensino médio, eu precisava fazer o ensino fundamental. E eu entrei em contato com os freis de Ituporanga, como morávamos em Itumaçum, tem um seminário de Ituporanga, a gente já tinha amizade com eles, né? É perto, né, Frei? É perto, uns 100 e poucos quilômetros. E conversando muito, e dois freis de lá de Ituporanga visitavam muitas vezes assim as comunidades, e uma vez passaram lá no Alto Crau, fazendo campanha vocacional. E eu tinha dito que eu gostaria depois, né, conversando, eu decidi então ir para o seminário, mas o meu desafio era, no seminário de Ituporanga, tinha um ensino fundamental regular, que a gente chama 5ª, 6ª, 7ª série, terminava lá em Ituporanga, os que terminavam a oitava série, iam para o ensino médio em Agudos, São Paulo, no seminário de Agudos. Como Luzerna, nós temos outro seminário em Luzerna, que tinha essa mesma formação. Então, ensino fundamental em Ituporanga e Luzerna, o ensino médio em Agudos. Mas Agudos, no meu tempo, também tinha o ensino fundamental, para quem era da região e queria estudar, que era mais perto. Tudo franciscano. Sempre falando franciscano. Tudo seminário franciscano. Aí o que vamos fazer com o Frei Nelson, com o Nelson, quando eu conversei com ele? Ele tinha uma idade, né, Frei? Tem uma idade, eu estava com 21 anos, para estudar com os da 5ª série, que estava lá com 10, 11 anos. Já era idade para uma graduação, já, né? Isso. Aí a província, né, pensou, né, a direção da nossa província, e o provincial na época, Frei Basílio Prim, me chamou um dia, em Ituporanga, eu fui lá e disse, Frei Nelson, nós vamos começar uma experiência diferente com você. Se você aceitar, você vem, mora aqui com os freis do seminário, você ajuda a coordenar os seminaristas no trabalho, que você entende de agricultura, tinha roça, tinha plantação de cebola, milho, feijão, horta, pomar, você coordena e nós vamos acolher você aqui. Que legal. E você estuda à noite num colégio da cidade que tem supletivo. Tem supletivo, que era o ensino fundamental em 2 anos, né, em 4 etapas, 4 semestres. Eu disse, está ótimo, está bem, né? Como eu era motorista e tudo, né? Claro, então, eu fui lá, aceitei, fui. Então, esse primeiro ano eu fiquei sozinho, no segundo ano já tinham 13 adultos, né? Que queriam e nós não tínhamos oportunidade, faltava. Mas mesmo padrão que o senhor... padrão, que mesmo legal, padrão. Olha aí, E depois cresceu, daí foi que se criou um seminário em Lages, no Colégio de Lages, se criou um seminário também para adultos, assim, né, nessa condição. Eu fiz daí lá os 2 anos em Ituporanga, né, do ensino fundamental. Foi muito bom estudar na cidade à noite. Durante o dia eu tinha tempo para estudar. De manhã eu estudava e à tarde eu trabalhava. Ô Frei, mas daí o senhor fazia o supletivo ali, estudava, né? Aí era um ensino regular normal, não era focado no ensino religioso? Não. Era ensino focado, normal. De acordo com o colégio da cidade que oferecia, né, um colégio da cidade que oferecia essa oportunidade para os adultos que não tinham, e tudo ligado ao MEC, tudo, né, tranquilo. E a parte religiosa o senhor tinha com os freis? A religiosa eu tinha com os freis no seminário. Daí eu tinha aulas também, geralmente de manhã, porque eu tinha o tempo de estudo, e eu tinha aula especial com um e outro frei. Aí tinha aula de Bíblia, aula de espiritualidade, né, de formação humana. Tínhamos aula de liturgia, né? Então já vai aprendendo. Quando uma criança entra para o seminário lá com 10 anos, ela tem o mesmo tipo de... Hoje não entra mais ninguém com 10 anos. Hoje o seminário de Ituporanga, o seminário de Luzerna não existem mais. Nenhum lugar do Brasil tem mais essa condição. Inclusive a legislação, se eu não me engano, não aceita, só no ensino médio. E a maioria das ordens religiosas e das dioceses que têm formação para a vida religiosa, o sacerdócio, optam, como nós também optamos, só depois do ensino médio. Acompanha o jovem, a criança, o adolescente no ensino fundamental, no ensino médio, junto à sua família. Tem muitos que vêm já formados profissionalmente, daí tem um ano que convivem numa das nossas fraternidades, quando já vêm adultos, né, convivem numa das nossas fraternidades que nós chamamos aspirantado, estão aspirando, mas já vão fazer experiência, o que é a vida religiosa, o que é uma fraternidade, ali tem a formação,
evangelização, tem todo um programa de formação humana, formação cristã e assim por diante, né? E trabalham já junto com os freis aí na evangelização, naquilo que, né, assim, feito com os vocacionados, né? Os vocacionados. Mas igual o seu irmão, quando ele estudava lá no seminário, era normal, Era matérias normal. normais, daí Tudo. tinha mais o ensino... Tinha mais. Tanto é porque nós morávamos no seminário, né? Então o seminário era, a gente morava, tinha o dia de manhã, tarde e à noite. Então nós tínhamos toda a tarde 1h30 de trabalho, né, na roça, no pomar, no jardim, na lavanderia, ajudar na lavanderia, na horta, na limpeza da casa. E o resto do tempo era tarde e à noite era estudo. É muito foco, né? Muito foco, muito foco. Então, nós tínhamos aulas que nós poderíamos chamar hoje um integral, mas aulas que eram complementares, né? Então, tinha algumas aulas que complementava no período da tarde. Por exemplo, música, arte, né? Teatro, essa parte toda, isso tudo. Nós tínhamos coral, no seminário isso tudo era possível. Então, era uma formação que nós chamamos hoje, que ela é deficitária, hoje não existe dessa forma, que é uma formação integral. Né? Uma formação onde a pessoa, dentro das suas habilidades, pode desenvolver oratória, por exemplo. Oratória, né? Eu ia falar. Oratória, né? Eu fui professor de oratória, depois eu voltei para o seminário, quando eu me ordenei em Agudos, e fui professor e orientador, 4 anos lá. Que legal. Depois em Agudos, São Paulo. Estou indo agora, no dia 24, 25 e 26, nós temos encontro nacional dos ex-seminaristas a cada 2 anos em Agudos, São Paulo. Estou indo lá. Lá eu fiz, então, ensino médio. Né? Fiz ensino médio lá, daí regular. Daí com a turma, né? Daí tinha alguns com a minha mesma idade que eu, que também estavam fazendo, que já vinham de outras realidades, né? E que podia fazer ensino médio, então eu fiz o ensino médio em Agudos. Daí saiu daquela fase ali que estava vivendo com os freis, estudando na cidade, depois foi para Agudos. Para Agudos era o caminho. E como é que funcionava lá para tu? Eles pagavam tudo para ti? Como é que era lá? Não, até o ensino médio, final do ensino médio, nós tínhamos que pagar um salário, 2 a 4 salários por semestre, né, a família teria que pagar. Isso era, digamos assim, não dá para o café da manhã, se você olhar, né? Sim. E daí as despesas pessoais você tinha que pagar, né? Então, viagens, saúde, né, toda a parte que você precisava de higiene, todo esse material de higiene, tudo por conta. E então custava um pouco assim, olhando, né? Então, mas nós, a província, terminado esse período do ensino médio em Agudos, nós viemos para Rodeio, onde é o nosso noviciado. A partir de Rodeio, do noviciado, você entra, você ganha o hábito, você já é aceito na ordem, você já é frei, a província assume toda você como frei, você já participa, a família não paga mais, inclusive ganha um valor que você programa suas férias para bem assim apertado, mas sempre que é justo, né? Para a gente fazer a experiência da pobreza, né? Mas o voto, e já temos o INSS, já é recolhido o INSS para cada frade e o plano de saúde. Que legal. Então, daí, terminado o noviciado, então, vamos fazer a sequência. Isso, Ituporanga, né? Ensino fundamental no meu tempo, que foi eu fiz supletivo, depois Agudos, o ensino médio, e daí eu rodei 1 ano o noviciado, terminado esse ano, você faz a primeira profissão, eu quero ser essa experiência, eu quero ser frei, eu faço os votos, daí eu defini a experiência de 1 ano, e renovo para mais 3 anos. Depois de 3 anos eu sou obrigado a decidir definitivo, que daí a gente chama de votos solenes. Então, terminado rodeio, fui para Curitiba, onde nós temos a filosofia, a faculdade de filosofia, que é obrigatório todo religioso, todo padre ter filosofia e teologia. Então, lá se cursa a filosofia, né, na FAI, nós cursamos na FAI. No meu tempo não ainda estava integrada a FAI, era na própria fraternidade. A FAI é franciscana? É franciscano, sim, a FAI é franciscana, é da nossa instituição. Na FAI também. Isso, é franciscana. Ela fez aqui no Bom Jesus. Isso.
E o Frei Nelson foi diretor da FAI. Vamos chegar lá, quero saber também. Foi o reitor da FAI, diretor aqui do colégio, foi 10 anos em Curitiba da FAI. Mas aí, olhando essa sequência, né, faz a filosofia em Curitiba e depois teologia em Petrópolis, Rio de Janeiro, 4 anos de teologia. Então, veja bem, eu fiz 2 anos em Ituporanga, 3 anos em Agudos, 2 anos o ensino fundamental, né, supletivo, Sim. 3 anos de ensino médio, 1 ano em rodeio de noviciado, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia em Petrópolis. Daí se ordena. Meu Deus, é uma Aí preparação. foi ordenação. E ainda pulasse um pouco, né, ali, né? Fizesse supletivo. Perfeito, perfeito. Aí eu ganhei 2 anos, como a gente diz, assim, né? A gente ganha. Então foi uma experiência assim muito boa, né? De aprendizado, é muito estudo, né? Realmente. Sempre, né, Frei? Vocês não param nunca. Em todas as áreas. Eu não parei, porque depois de formado, daí a minha trajetória, rapidinho, assim, né? Para facilitar. Terminei a teologia em Petrópolis, fui ordenado, terminei em 90 a teologia, em 91, 5 de janeiro fui ordenado, de 1991, em Vitomarsum. E a minha primeira transferência, porque os nossos superiores, eles têm, digamos assim, que nós chamamos o definitório, que é uma equipe de responsáveis, né, para organizar a província, todas as casas, todas as áreas de evangelização, de missão e assim por diante, né? E então eu fui transferido, daí a primeira transferência, lugar de trabalho, Agudos, São Paulo, seminário, cuidar dos jovens, né, do primeiro ano do ensino médio, como orientador, aquele responsável por eles diretos, junto com as famílias e junto à fraternidade, e professor, né, lá então, eu fiquei 4 anos lá. Já então, lecionando história medieval, formação humana, formação franciscana, franciscanismo. Sim. E retórica. Né? Então, e trabalhava com eles à tarde, eu fiquei responsável pelo pomar lá. Daí. Aí tinha um pomar, tinha aquela experiência lá. Um pomar com 4 hectares, imagina. É grande? 4 hectares. Nossa. Éramos 260 seminaristas. Não, no meu tempo diminuiu já, porque tinha só ensino médio. Quando eu fui seminarista lá, éramos 260. Depois era a média de 120 a 150 seminaristas. Olha aí. Então, imagina, né, um pomar, tudo era assim. Né? Lá éramos praticamente autossuficiência, uma fazenda com 800 cabeças de gado, né? Uma horta enorme, né? Um pomar de 4 hectares, então tinha assim fruta, uma área assim muito grande, 1.200 hectares de terra. Nossa, muito grande. Uma área muito grande a fazenda. Muito que legal. É organização, né, Frei? Organização, muito organizados. E depois o bonito dentro da formação também, assim, o que levou a gente a ter, digamos assim, uma estrutura religiosa, ainda mais, além do conhecimento, foi o exemplo dos frades, dos nossos mestres, professores. A maioria era frei, né? Então, isso foi muito forte, assim, gente com uma formação muito grande, assim. Pessoas que tinham, por exemplo, nós tínhamos lá o Frei Onésimo Dreyer, que era um alemão, estudou nos Estados Unidos, a maioria estudou assim, né? Há muitos alemães, né, que estudaram fora, se formaram, né? Alguns daqui na Alemanha, né, na França, nos Estados Unidos, né? O Frei Onésimo, por exemplo, era físico e matemático e dava aula de inglês. Agora você imagina, e aula de astronomia para nós, né? Que privilégio, né, Frei? E ele fazia cálculos para a NASA. Olha isso. Ele calculava e ele tinha um observatório lá em Agudos, que ele ficava noites lá fazendo toda a observação do universo e tudo. E ele, como era alemão, a cada 3 anos os alemães tinham o privilégio, a possibilidade de visitar seus familiares na Alemanha. Então ele sempre tinha um navio aqui que era um cargueiro, que ele ia cada 3 anos, que era conhecido, a família dele da Alemanha, dessa empresa que vinha para o Brasil, ele se organizava, a cada 3 anos ele ia com esse navio. Olha. E ele ia com as lunetas, montava o observatório no navio, perfeito, né? Que era um mês praticamente de viagem,
E ele fazia, cada 3 anos, ele dizia, ó, mudou isso aqui, descobri aquilo, descobri aquilo. Paraíso para ele, sem influência de luz, né? Nada. Então nós tivemos mestres assim, pessoas assim também muito simples. Teve na nossa ordem, na província, né, teve um período em que se acolheu freis também, que não tiveram condições de estudar e que eram irmãos, não queriam ser padres, então queriam ser só religiosos. Então eles eram mais, digamos assim, do trabalho de servir a comunidade, o seminário, as casas, né? Então eram sapateiros, eram hortelãs, eram pessoal que cuidava da cozinha, né? E assim por diante, da padaria, né? Irmãos padeiros, né? Pessoas que deram exemplo assim de humildade, simplicidade, de serviço, de espiritualidade, que foi isso foi muito marcante assim. Tanto é que nesse encontro que eu estou indo agora, no dia 24, 25, 26, em Agudos, São Paulo, os ex-seminaristas, né, tem vaga só para 250, sempre enche, né? E os que vão, assim, tem um grupo que vai, a cada 2 anos vai, alguns levam a família. Então é impressionante assim, o depoimento, o testemunho, quanto mudou a vida dessas pessoas, né, que a maioria nesse tempo aí do seminário, quando estavam em Agudos, mesmo em Tuporanga, iam para o seminário porque não tinham oportunidade de estudo em outros lugares, né? E eram a maioria do interior, de famílias grandes. Então iam para o seminário com vocação e alguns não com muita vocação, mas foi uma grande contribuição que a província, a ordem deu, a igreja deu, em formar pessoas que hoje fazem a diferença no mundo, né? Sim. No mundo, Frei, em todas as áreas. Claro. E a diferença principal assim, de um padre comum que a gente, né, e um frei, por exemplo? Nós temos as ordens religiosas e os padres diocesanos. Nós, os franciscanos, somos uma ordem religiosa, como os agostinianos, os salesianos, os jesuítas e assim por diante. São ordens religiosas. O que é uma ordem religiosa? Tem um fundador, um fundador que fundou. Por exemplo, nós franciscanos, São Francisco de Assis. Sim. Né? E assim por diante. Os agostinianos, Santo Agostinho. Né? Então, São Bento, né? E os beneditinos, e assim por diante. E esses são os religiosos. Os religiosos, eles têm tudo em comum, colocam tudo em comum. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, conta para mim. O que eu recebo, eu tenho que colocar na fraternidade, da fraternidade para a província, para manter a missão toda que nós temos, né, digamos assim, da missão social, a missão na África, na Amazônia, assim por diante. Então, vamos supor, se a família do Frei tem uma herança que deixa para o senhor tem que abrir mão. Eu tenho que abrir mão. Ou posso deixar para a família, dizer que eu não quero, ou se eu aceitar, eu tenho que colocar à disposição da província. Entendi. Então, os votos que nós chamamos os religiosos fazem esses votos bem radicais, que são os votos que o próprio Cristo viveu e fez. Né? Pobreza, obediência e castidade. Viver pobre, não ter nada de bens para si, né? Estar à disposição, livre para servir, porque quando nós somos transferidos, o Frei André já veio com as coisas dele, já mandou, trouxe aqui, aliás, um dia com o carro. Só isso, as coisas pessoais. Não traz bem nenhum, não traz nada. É o que Jesus falava, né? Vende tudo e me segue. Me segue. Então, para a gente estar livre. Estar livre para seguir. Então, pobreza, obediência, ser obediente aos nossos superiores, né? Ao superior que nos transfere, que diz onde a gente deve trabalhar, onde a gente vai, obedientes ao bispo, né? A partir da obediência fundamental e primeira, que é o Evangelho e Jesus Cristo, né? Dentro dessa dimensão. E castidade. Castidade está livre para, não, digamos assim, livre para viver e para servir, né? Então, para não, digamos assim, ter ninguém que impeça essa possibilidade de você também viver essa dimensão espiritual da vida casta. Então, é um desafio muito bonito, muito grande, mas quem faz sente aí muita alegria. Na vida, tem recompensa. Frei, daí o senhor ficou lá em Agudos, lá coordenando, e ficou morando lá por quantos anos? Lá fiquei 4 anos em Agudos. De lá eu fui transferido para Lages,
para o Colégio de Lages para trabalhar na educação. Também no colégio, na educação. E celebrava missa já lá em Agudos? Celebrava, claro. Eu já era ordenado padre, sim. Fazia, né? Eu celebrava todo dia para os seminaristas, eu celebrava, daí nós tínhamos a igreja central, algumas celebrações de final de semana eram para todos na igreja central, que tem a igreja central, depois tinha as alas, que a gente chama, cada turma, cada ano tinha a sua ala, o local de convivência, e eu celebrava na cidade de Agudos também. Lá, né? Também a gente, que a paróquia era nossa, uma paróquia, uma comunidade grande lá, né? Então eu celebrava lá também. Terminado então esse período de Agudos, 4 anos, eles acharam, já desde Petrópolis sempre diziam, você deve ir para a educação, né? Nós temos os colégios na província, né? Então acho que você tem o perfil da educação. Anteriormente, quando chega, deixa eu só fazer aqui um parênteses, quando nós estamos no 3º ano de teologia, antes de terminar a teologia, se ordenar e ser transferido, eles fazem uma entrevista, os nossos superiores lá, e já dizem para você, olha, nós gostaríamos que ano que vem você fizesse isso, pensasse naquilo, né? Então, eles colocaram para mim 2 questões, depois vem uma terceira também, que já foi no 3º para o 4º ano, que daí eu retorno um pouquinho, que eu lembrei agora. Eles me chamaram, meu superior, e disse assim, você não gostaria de ir para Roma estudar direito canônico ou liturgia? Eu disse, não. Não quero. Por quê? Porque todos os freis que foram para Roma, estudaram, que a gente eram os nossos professores que estavam lá, né, todos formados. Aí eu pensei assim comigo, se eu for, eu vou voltar e vou ficar a vida inteira como professor aqui em Petrópolis? Não, né? Não. Sim. Porque seria essa condição. Mas voltar e servir a província ali como professor. Eu disse, não aceito. Não. Daí que me colocaram. Não, então, você se prepare, né? Sabe que você tem perfil para ser alguém da área de educação, que nós precisamos renovar os nossos frades que estão na província, que já estão ficando velhinhos, né? Mas antes disso, no 3º para o 4º ano, um dos nossos professores, que está vivo ainda, de homilética e retórica em Petrópolis. Homilética é uma área da retórica digamos assim, de aprendizado de fazer homilias. Né? Então, existe na igreja homilia e sermão. Né? O padre, para fazer homilia, pode fazer o sermão. Eu gosto de fazer homilia, que é muito mais prático. E a comunidade entende melhor. O que é a homilia? A homilia é você falar, aprofundar as leituras daquele dia. Por exemplo, no domingo, as 3 leituras dominicais. Os freis fazerem nessa modalidade. É muito mais catequético e é muito mais compreensivo. Isso é uma homilia. Então, você tem que ler a leitura e você tem que dizer, isso aqui é significativo, isso aqui é importante, isso aqui eu preciso destacar. Então, você faz, digamos assim, faz um exórdio, né, que a gente chama, né, uma acolhida, uma benevolência, né, tornar as pessoas receptivas. Você desenvolve, faz um modus procedendi, diz assim, a partir disso, nós vamos viver isso, vamos propor isso. Né? Então, isso é a homilia. Claro que a estrutura, se for, digamos assim, da retórica, ela é bem mais complexa, bem mais ampla, você pode fazer discursos elaborados bem fundamentais, ou homilias, né? Mas esse é digamos assim, o essencial, que não pode faltar. Então, mas é isso que geralmente se faz na prática. O sermão é um tema. Como aqui hoje vocês colocaram o tema Frei discorre sobre um tema, sobre, digamos assim, o sermão lá tem o tema, tinha ontem, por exemplo, na primeira leitura de São João, ontem, ele falava sobre amor, permanecer no amor. Isso, permanecer. Então, ele tinha, se não me engano, 7 vezes a palavra permanecer, e amor eu acho que tinha 12 vezes, né, na leitura pequena ontem. Então, eu poderia ontem fazer, para, digamos, pegar como tema o amor, ou pegar como tema permanecer. Né? Então, na terça-feira também foi sobre o amor. Isso, né? Porque estamos lendo a carta de São João, as cartas, ali é uma das cartas de São João. E São João, ele fala do amor, porque ele experimentou esse amor com Jesus. Sim, foi o amor, ele deu né? a vida. Jesus Então, ele ontem falava, continuava, ele aprofundando, ontem ele aprofundou mais ainda. Então, ele permanecer. Então,
Por exemplo, se eu quisesse fazer um sermão, eu ia falar sobre a perseverança, ou falar sobre o amor. Só daí ia desenvolvendo isso. A partir olha, hoje o tema central da liturgia é o amor. Que legal. Então vamos falar do amor. Outro tema central é perseverança, à luz da carta de São João. Vamos, né, então, gostaria de desenvolver. E vai fazendo as etapas. Então o sermão pode ser que seja mais complexo para alguém. É mais complexo para entender, porque daí porque a pessoa já escutou a leitura, quando é homilia, já escutou as leituras, né, e você pode pegar só uma leitura, Evangelho, ou no domingo, uma das duas leituras, né? Então, ou durante a semana, uma leitura, ou o Evangelho, pode pegar os dois, fala um pouquinho de um pouquinho de outro e fecha, né? Na terça-feira foi assim, né? E então, um pouco mais rápido? Um pouco mais rápido. É que não tem a segunda leitura, né? Isso, Então, essa a diferença. Então, o Frei Clarencio, lá em Petrópolis, no 3º para 4º ano, era o meu professor, o nosso professor, que fazia nos dava essa disciplina. E ele chegou um dia, me chamou e ele disse: Frei Nelson, você é um dos melhores da turma aqui nesta área. E, né, digamos assim, você sai bem, você, né, consegue se comunicar bem, né, você é bom comunicador, você tem essa facilidade. Nós temos uma bolsa de estudo na Argentina, lá junto aos franciscanos, para a área de comunicação, né, para você fazer comunicação. Você aceitaria? Eu disse, eu aceito, né, não tem problema. Aí ele disse, então vou falar. Primeiro falei com você, vou falar com o Frei Ludovico, que era o Frei, que era o diretor do Instituto. Então, o que ele teria que fazer? Ele disse para mim, só que o Frei Ludovico tem que liberar você do 4º ano de teologia. Porque esse ano, e a bolsa é só para o próximo ano, né? Só tem que liberar. E tem no direito canônico possibilidade de você se ordenar no 3º ano de teologia e depois fazer o 4º ano, ou liberar o 4º ano em casos especiais, né, etc. Eu disse, eu vou trabalhar por esse caminho, de liberar você vai faz a comunicação, e você vai trabalhar na área de comunicação da nossa província. Nós temos algumas rádios, né? Nós temos rádios em Pato Branco, nós temos em Curitibanos, temos uma TV em Pato Branco, que foi a primeira TV colorida do Brasil. É mesmo? Foi a primeira TV colorida do Brasil, a nossa TV em Pato Branco. E está lá, tá bem Sudoeste, TV Sudoeste de Pato Branco. E as rádios, né, tem 2 rádios em Curitibanos e 2 rádios em Pato Branco. Né? Legal. E, então, ele pensou assim que eu devesse de fazer comunicação e trabalhar, né, nesta área. Né? E o Frei Ludovico disse, não, você vai terminar, é melhor, porque se a gente abrir precedente, vão aparecer outros casos, outras situações, outras oportunidades. E eu não gostaria de abrir. Você me entende? Tá bom. Aí segui. Foi para frente. Sim. Então ali para servir, né? Servir. Então, voltando, terminando agudos, aí no meu período lá, aos 4 anos, eu fui transferido para Lages. Lages iria para lá, porém o Frei que estava em Lages queria para Petrópolis, que eu assumi o lugar dele como vice-diretor do colégio, para me inteirar, conhecer toda a área de educação. Este Frei que estava lá, ele não aceitou a transferência. Num segundo momento, ele achou melhor ficar, convenceu os nossos superiores para ficar. E quando eu fui transferido para Lages, eu tinha falado para o meu superior, quando ele ligou para mim, eu disse, olha, eu gostaria de trabalhar 1 ano, pelo menos, numa paróquia. Eu disse, tem uma experiência, porque se eu vou para a educação, se o Frei Pascoal ficou a vida inteira, o Frei Novi, lá em Lages, ficou a vida, o Frei Guinter ficou a vida inteira na educação. Daí eu disse para o meu superior, eu aceito, não tem problema, mas eu gostaria de ter uma experiência de paróquia, eu sou padre. Sim. Trabalhar com o povo, né? ter cheiro de povo, eu lembro que eu falei para ele, né? E aí ele disse, tudo bem, mas você aceita, então, daí você sempre faz, vai ter oportunidade, né, de ali na educação, às vezes final de semana, trabalhar, porque os freis que estavam na educação sempre estavam ligados a uma paróquia, mas não, a educação consumia muito eles. Sim. Então eles celebravam apenas uma missa, né? Não eram párocos, então? Não podia, não tinha como. Sim.
E então, como o frei que estava lá, que eu ia substituí-lo, ele iria para Petrópolis, na editora Vozes, né? Esse frei lá, o Frei Novi. E eu, então, o frei ligou para mim, até meu irmão, que fazia parte do conselho daí, né, nesse ano. Eu estava já de férias, né, que a minha bagagem já tinha vindo de Agudos, já estava em Vitumarsum, né, para ir para Lages, e eu estava em meia praia, no apartamento lá, com meu irmão, passando férias. E o meu irmão, daí o outro que é o Frei Salésio, ligou para mim, que era secretário da província: olha, o definitório, o pessoal está reunido aqui. Como você falou que gostaria de ter uma experiência de paróquia, então você está livre de ir para a educação este ano, porque o Frei Novi quer permanecer lá, então você pode escolher uma paróquia. Eles pediram para eu conversar com você. Uma paróquia em São João de Meriti, Baixada Fluminense, que estava precisando de um frei, Bom Jesus, centro de Curitiba, e Xaxim, oeste de Santa Catarina. Eu disse: eu já estou em Santa Catarina, eu vou para Xaxim. E não, eu tinha passado só lá, nunca tinha ido na paróquia Xaxim, só no asfalto lá que passa pertinho da cidade lá. E aí fui para Xaxim, lá, para ficar meio ano, um ano. Até o meu superior depois ligou também, o frei que era responsável, disse: então tá ótimo, você aceitou, obrigado, mas vai ficar meio ano, um ano, então vou já te dizer, você está transferido para Blumenau, para depois ajudar o Frei Pascoal, porque o Frei Pascoal sempre pediu que você fosse. Por quê? Eu, quando estava na teologia, na filosofia, no último ano de filosofia, nas férias de julho, mas nós não fazíamos em julho, nós fazíamos em junho as férias nossas, porque era um instituto interno, então para a gente poder fazer estágio também na educação e tudo, estava em atividade. Eu fiz o meu estágio aqui em Blumenau. E a partir daquela época o Frei Pascoal sempre me dizia: eu gostaria que você viesse me ajudar, que você viesse me substituir, e assim por diante. E isso estava na cabeça também dos meus superiores. Daí o meu superior ligou e disse: olha, então você vai para Xaxim, você quer ir para lá fazer uma experiência, ótimo. Você fica meio ano, um ano lá, e você vem depois, você está transferido automaticamente a Blumenau, ajudar o Frei Pascoal, tá? Então, tudo bem, fui a Xaxim, né? Cheguei lá, começamos o trabalho. Xaxim é uma paróquia que tem 4 municípios que pertencem à paróquia, imagina: Xaxim, Lajeado Grande, Marema e Entre Rios. Entre Rios é uma boa área indígena, que também tem Xanxerê, que tem área indígena. Então, a gente tinha experiência também com os índios, eu tive experiência lá. 62 comunidades, nós em 3 freis, né? E claro que eu era jovem, né? Um dos freis, aliás, 4, o quarto já estava doente, estava com câncer, que estava lá. O que era o pároco e o guardião ficou doente logo no início que eu cheguei. Ele teve que ser transferido para tratamento em Curitiba. E aí me ligaram e disseram assim: olha, nós queremos que você assuma a paróquia, vamos mandar mais um frei novo te ajudar, e você assume a paróquia e a fraternidade como pároco e guardião, que era o Frei Luiz, que teve que sair por causa de saúde, tratamento. E você tem que ficar 3 anos aí agora. Você aceita? Tudo bem, aceito. Aí fiquei 3 anos lá, os 3 anos, terminados os 3 anos, disseram: agora você vai a Blumenau. Porque aí nós decidimos na província, nas nossas reuniões a cada 3 anos, que chamamos de capítulo, naquele último ano que eu estava lá, daí para minha transferência, nós discutimos, um dos temas centrais foi a educação. Nós estávamos com 6 colégios na província. E nós íamos permanecer na educação ou íamos sair, porque vinham os grandes grupos educacionais, toda uma época assim de muita, digamos, procura financeira através da educação, e nós éramos filantrópicos, né, assim, né? E a gente se perguntou: nós vamos ser engolidos pelos outros. Ou a gente cria uma rede, a gente se fortalece, qualifica ainda mais a parte de gestão, a parte pedagógica, que facilita os processos todos, centraliza, né, todos os processos, uma parte central de administração e pedagógica. E a província decidiu ficar.
E aí, quando me transferiram, disseram, você vai, mas você vai ajudar agora a criar a rede do Grupo Bom Jesus. Decidimos que o Colégio Bom Jesus de Curitiba seria a marca de todos os colégios, que nós tínhamos os 6, íamos criar a rede, e que a parte toda a administração e tudo ficaria em Curitiba, por ser mais central. Nós tínhamos o colégio lá no início? Sim, eu ajudei a fazer. Eu fiz aqui a legal. mudança em Blumenau, Sim, toda a mudança. Virou... Eu que fiz a mudança. Olha Sofri aí. muito com a mudança. Você não imagina, demitir todo mundo, organizar, fizemos a reforma de todo o colégio, aí toda a forma pedagógica, toda a implantação, vender o colégio, vender os franciscanos, como pode, foi difícil para mostrar para a comunidade, depois entenderam, etc. Que ano que era isso? Isso, 99 para 2000. O Santo Antônio já era franciscano? Já era franciscano, claro, foi franciscano sempre, né? É o colégio do grupo, o mais velho, digamos assim, o pai sim, e a mãe do grupo é o Santo Antônio. É o daqui. Então tinha o Santo Antônio, na época aqui, tinha o Bom Jesus, o Diocesano Lages, Bom Jesus Curitiba, mais um outro colégio em Curitiba, o Santo Antônio do Paris, São Paulo, e os Canarinhos de Petrópolis, né? Lembra os Canarinhos, o coral lá? Sim. Daí eu comecei aqui, começamos a criar a rede. Aí, no ano 2002, nós abrimos a possibilidade, porque muitas congregações estavam pedindo para salvar. Ajude nós, salvem os nossos colégios, vocês criaram uma rede, nós não temos mais como competir, porque a gestão da maioria dos colégios era uma gestão ainda, digamos assim, que tinham 5.000 alunos ou 2.000 alunos, e a gestão, tudo ficou a mesma estrutura, diminuíram os alunos. Sim. E aí não tinham como levar, porque e depois os salários todos eram filantrópicos, foram subindo, foram entrando, e daqui a pouco você diz assim, agora, não temos, as mensalidades não dão mais para cobrir mais. Então começaram prejuízo. Então, isso fez com que a gente começasse, dentro do know-how, dentro de toda a nossa estrutura administrativa e pedagógica, nós começássemos a aceitar e ajudar algumas ordens religiosas, alguns colégios a se fortalecer de novo e a revigorar e fazer toda essa adaptação. Então, começamos a fazer as parcerias. Eu comecei, então, no grupo com 6 da nossa província. Quando eu saí 2016 com 47 colégios, 37 nossos e mais 10 de parceiros daí que estavam. Né? Hoje são 51, este ano está entrando mais 4. Sucesso, né, Frei? Então foi uma das coisas assim muito boas, que eu, digamos assim, pude participar bastante. Depois fiquei aqui em Blumenau até 2006. Depois eu fui a Curitiba como reitor da FAI, participando da gestão da equipe toda, né, de Curitiba. Mas aqui eu implantei em 2003 o material pedagógico nosso como um projeto piloto para o 3º ano do ensino médio. E hoje nós temos todo o material nosso. Em Curitiba ajudei a criar a editora Bom Jesus, e hoje nós temos todas as disciplinas, são quase 50 livros que a gente fornece para todos os alunos. São quase, olhando com o ensino superior, quase 100.000 alunos que estão ligados a... E nós vendemos o material para fora, para outras instituições, outros colégios. Sim, que tem formações, né? Sobretudo material de filosofia, de artes e de ensino religioso. Então, nós fazemos essa partilha, a gente vende para as outras instituições. Hoje o Grupo Bom Jesus... Vamos só dar uma pausa para a gente encerrar a live. Tá ok. Vamos encerrar a live ali no... Pessoal, obrigado quem esteve conosco até agora, né? Lembrando que o episódio completo vai para o YouTube, Spotify. A gente sempre coloca um post ali no Instagram avisando. Provavelmente amanhã já vai estar no ar aí para vocês poderem aproveitar o final de semana, né? Obrigado pela presença até aqui, participação de todo mundo aí. Espero que tenham gostado até aqui e temos mais um bom tempo de conversa aí. Então, depois do episódio completo, não percam, tá? Valeu, pessoal. Abraço. Obrigado. Valeu. Um abraço. Paz e bem. Então, Frei, vamos lá. Vamos continuando. Agora vamos... Aí o senhor morava ali no Bom Jesus, daí, Frei?
Aqui em Blumenau? Sim, moramos ali no convento, onde hoje tem a parte da chegada, aí no Bom Jesus, o convento. Sim, ali sim. eram 40 celas, 40 quartos pequenos, porque aqui os freis no início eram todos professores. Os professores, aliás, eram todos freis. Todos eram freis. Alemães, tudo. Então, os freis que construíram aí o convento, o colégio, eram irmãos, como eu falei, que vieram da Alemanha, a maioria. A capela, que se você entra lá na capela, aquilo lá foi feito tudo por os marceneiros, irmãos. Porque é lindo, tudo foi feito por eles. Toda a estrutura e o convento, a parte da frente mesmo, o colégio, a parte de trás lá, só não a parte mais nova, a maior que está lá perto do ginásio. Mas essa parte toda foi feita pelos freis, pelos irmãos. Né? Que legal. Então ali tinha horta, eles tinham uma fazenda ali em Gaspar, né, onde tinha gado, tinha leite que traziam todo dia. Nossa, que organização. Uma organização muito grande, muito grande. Ali atrás, onde é o shopping Neumarkt, ali tinha uma piscina de água corrente. Era todos os freis. Ali foi o Pão de Açúcar, depois tudo ali, né? Ainda é, acho que ainda é, onde é o Pão de Açúcar. E o terreno do shopping foi vendido ou foi doado? Como é que foi? Não, foi uma permuta. Foi uma permuta. O terreno do shopping foi uma permuta. Ele tinha piscina, complexo esportivo. Tinha tudo. O Frei Pascoal estava iniciando um complexo esportivo ali e uma parte e a ampliação do colégio, quando eu cheguei. Aliás, desculpa, ele tinha começado lá no Fidélis. Ali a província pediu, porque o Almeida Júnior veio e pediu para fazer um shopping. Ele já tinha feito toda a parte de base, de canalização, de terraplanagem. E aí, então, foi feita a permuta com o shopping. Né? Que então, legal. Tem algumas salas lá que pertencem à província. Sim. Para a nossa missão. Então, claro, já era uma renda que se converte nas ações que vocês fazem. Graças a essa renda aí e outras assim, a província conseguiu para a África pedir do Papa, a partir do nosso superior, né? Para Angola. Isso foi assim, uma missão e um investimento muito alto na época que nós É isso que às vezes as pessoas não entendem, né, Frei? Assim, até foi um dos motivos de eu trazer o senhor aqui. Eu gostaria muito, assim, que às vezes as pessoas não entendem como funciona, o que é fazer um voto de pobreza. Mas a igreja tem tantos imóveis, tem tanto... Mas a igreja, não no caso, né, falando da obra de vocês aqui, não é retido isso para bens próprios. Isso é tudo convertido em ações para a comunidade. Em ações sociais. Qual é a instituição no mundo que faz mais assistência social e que deu impulso a toda a educação, aos hospitais, orfanatos, asilos, toda essa parte, digamos, humana e de ajuda, é a igreja, foi a igreja. E hoje a instituição de mais assistência social e de obras sociais continua sendo a igreja. Nós temos, por exemplo, em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são esses grandes centros onde tem mais fragilidade humanas. Por exemplo, só São Paulo, vou falar assim, né, do Cefra, nós atendemos lá hoje mulheres grávidas que são de ruas, abandonadas, atendemos aidéticos, atendemos pessoas sem teto, assim nós temos uma gama muito grande de atendimento e de estrutura para atender essas pessoas. Temos lá, bem no centro, onde que é o Convento São Francisco, no Largo São Francisco, ligado à Sé, nós temos uma padaria que roda dia e noite. Olha aí. Lá passam mais de 2.500 pessoas por dia que recebem dignidade, especialmente pão para comer. Claro. É uma padaria que roda dia e noite. Produzindo para alimentar quem tem fome. Então, nós temos assim muitas obras sociais, né? E muita evangelização e solidariedade com as pessoas mais frágeis, né? Frei, então essa a missão, né? É a missão do franciscano. Estive com fome e me desse de comer, estive com sede e me desse de beber, estive nu e me vestisse, preso ou doente me visitasse. Então esta é a missão que Cristo pede a todos, né? A cada um de nós, e nós temos que dar testemunho disso, né? Então é um testemunho, digamos assim, de mostrar para a comunidade o quanto é significativo. E nós somos muito agradecidos porque nós temos muita gente assim que ajuda, né?
vê a seriedade, vê a qualidade, vê, digamos assim, e que não podem diretamente, mas ajudam através da província, né, da ordem, né, da igreja, né? Buscam os caminhos para ajudar também. Os caminhos para ajudar. Algumas pessoas não têm necessidade e às vezes exageram ou não, ou digamos assim, acabam se aproveitando, que a gente diz, né? Então nós fizemos o trabalho de conscientização, de formação, de acompanhamento, né? E também de não, por exemplo, no santuário aqui nós damos cesta básica para mais de 80 pessoas, isso só nas terças-feiras, como você sabe. Sim. E cada primeira terça-feira do mês. Mas durante o mês muita gente passa. Bem pedido, né? É pedido. E agora, se você olhar o bem que as pessoas fazem, a maioria do alimento é recebido das pessoas que vêm lá e dizem assim, eu não posso fazer diretamente, eu sei que vocês fazem, vocês acompanham e vocês dão àquelas pessoas que têm necessidade. Então, nós 6 meses a gente digamos assim, faz esse acompanhamento, 6 meses a gente corta. Mas corta de quem realmente a gente vê que não precisa mais. Sim. Aqui nós temos umas 15, 16 famílias agora que não tem como cortar. Não tem como cortar. Tem doença. Tem doenças, são às vezes com muitas fragilidades e não tem condições, às vezes, nem do gás, nem da luz, e moram num barraco, moram no aluguel e tudo. E ninguém ajuda, né, Frei? Muitas pessoas não ajudam, né? E a igreja, ela não julga, ela ajuda. Quem precisa, e depois, claro, vai lá, verifica se realmente a pessoa não está se aproveitando, porque talvez está tirando de alguém que precisa. Sempre tem, de né? fato, né? Sempre nós fazemos isso, sempre bom, não conseguimos fazer de todos, nós vamos fazer agora um pouco mais intenso no próximo ano também, no nosso caso aí. Ouvir as famílias, ouvir as pessoas, né? Por exemplo, se olharmos aqui em Blumenau, como aumentou as pessoas de rua. Né? Sim. Como aumentou. Nós sentimos lá, você fica um domingo, por exemplo, à tarde lá, né, pedindo comida, pedindo auxílio, uma outra situação. E a maioria são para droga, são para o álcool, para assim por diante. Agora, quando a gente escuta, porque eu conheço praticamente todos, mas cada dia está chegando 1 ou 2 diferentes. Olha aí. É impressionante como está aumentando, né? Agora, é um desafio da cidade, o nosso prefeito já falou que vai trabalhar também, o Mário também trabalhou muito essa questão, tem lugares de acolhimento, mas eles não querem, porque eles dizem, eu já estou na rua porque eu não quero, digamos assim, disciplina, não quero me submeter, quero viver minha vida, viver a minha vida. Mas o que eu gostaria de dizer assim para vocês, é importante a gente ouvir essas pessoas, ver a história deles, por que eles estão assim. E isso corta o coração da gente. Corta o coração, ver a história deles. Né? E tem histórias de recuperação. Ele, inclusive, estava terça-feira, você, Júlio, que estava na igreja, ele estava indo todo dia na igreja. Um deles tinha dependência de álcool. E ele foi expulso da família. Foi expulso da família e foi para a rua. E ele consegue, com a família, pagar o aluguel de uma kitnet ali relativamente perto do santuário. Mas bebia, vinha lá, incomodava, vinha pedir dinheiro lá no estacionamento, o tempo todo. E eu conversando com ele, pedindo se ele queria ajuda, se queria internar, porque existe aqui da Diocese de Blumenau, existe o Mosteiro da Ressurreição lá que é os carmelitas estão cuidando, mas foi fundado pela diocese, lá em Ilhota. E lá aceitam e acolhem as pessoas e nós ajudamos bastante. Eles lá também. Já arrecadamos coisas para eles. Isso. E então eu já internei alguns lá, já vários. E eu perguntava para esse senhor, você não gostaria de ir lá? Não gostaria? Não, Frei, eu quero ficar fora. Eu já fiz uma experiência, não foi lá, e não foi boa, eu não me adaptei, eu estou fora. Mas sempre assim, eu trato todos com respeito, eles me conhecem, eu caminho lá todo dia na 2 de setembro, ali às 5 horas da tarde, meu horário de caminhar. Aí eu caminho, ô Frei, vem lá, ô Frei, né? Cumprimenta, né? Aí o senhor é bom, o senhor... E às vezes, assim, o importante é você ouvir e dar dignidade ao ouvir essas pessoas, né? Elas têm uma história, como eu estava falando, tudo. E este senhor, então sempre fui conversando esses dias,
eu vi ele na igreja. Outro dia eu vi ele na igreja também. Aí um dia eu vi ele chegando lá para a missa. Era o Frei Pascoal que ia celebrar, que eu disse: daí, meu amigo, o que aconteceu? Parabéns, você está diferente. Frei, eu estou 2 meses sem pôr álcool na boca, Frei. Legal. E o senhor sabe o que me motivou? O senhor é culpado. E a igreja aqui, eu comecei a vir todo dia aqui na missa. Eu comecei a vir aqui, eu rezo, e o Senhor é minha inspiração, e a igreja. Venho aqui agora para rezar e pedir força. E estou conseguindo, e venho todo dia. E agora minha família diz que me aceita. Minha família está contente. Senhor, imagina o presente que eu estou dando para minha família. Uma família. Minha família diz que agora me aceita. E eu vou continuar a pedir para eles um tempo maior, porque eu quero voltar com mais dignidade, com mais força para voltar para minha família. Então, são essas coisas, né, que acontecem, né? Às vezes você dá uma atenção. São experiências, eu tive muitas experiências. Por exemplo, quando eu estava em Petrópolis, na teologia, lá eu trabalhei no Morro Oswaldo Cruz, que é a favela maior de Petrópolis. É uma favela muito perigosa, muito assim. E lá nós tínhamos a nossa instituição, lá a paróquia em Petrópolis, o Instituto de Teologia, tinha o Promenor lá. Esse Promenor estava sob a nossa responsabilidade. Então, lá tinha várias condições de atender, capacitar e, ao mesmo tempo, auxiliar as crianças e adolescentes nas suas dificuldades. Então, tinha judô, tinha karatê, tinha tear, tinha costura, tinha capoeira, né? Então, tinha todas essas atividades organizadas com a Universidade de Petrópolis, né? Com profissionais. E tinha psicólogos, tinha parte que estava fazendo o pessoal da sociologia e muitos profissionais que então se doavam para fazer. Então nós tínhamos, era uma organização muito boa. Então tive uma experiência muito profunda em ouvir, assim, acolher e conhecer realmente as fragilidades dessas crianças, adolescentes e famílias que estão nestas situações. E a gente vive numa região privilegiada, né, Frei? Privilegiada. Muitos de nós não enxergam isso, né? Não. A gente não tem acesso a uma favela, a um lugar pobre. E a gente às vezes não faz nem ideia. Daí quando tu tem acesso, tu consegue visitar, isso me dá um choque na gente. Talvez não tão grande, né? Tem pontos aqui em Blumenau, mas não tão grande como é lá, né? Não tem. A metade. Mas nós temos aqui em Blumenau situações também bem complexas, bem delicadas, né? Sobretudo hoje dentro do mundo, um pouco assim da questão do narcotráfico, da droga, né? Assim, né? Ela é um desafio para todas as sociedades, né? Ou em qualquer lugar onde o humano tem esse desafio, né? Temos que trabalhar muito, né? Mas a gente trabalha acolhendo, compreendendo e, né, combatendo, né? E conscientizando, né? Que a vida não é por aí, né? A vida tem dignidade, né? Frei, aí o senhor ficou no Bom Jesus um tempo? Isso, eu cheguei em Blumenau, então vim para cá também, e aí eu comecei meu caminho também de formação, né? Porque como eu estava na educação, eu precisava também entender um pouquinho mais de educação, né? Fiz daí a faculdade de pedagogia na FURB. Que legal. Eu me formei, fiz pedagogia aqui na FURB, sou terceira formado. Graduação dele. Sim, terceira graduação. Depois eu fiz gestão empresarial pela FAI. Né? Tinha uma distância presencial, semipresencial, que eu fiz pela FAI, estando aqui em Blumenau. Aí aqui em Blumenau, depois terminei quando estava em Curitiba. Eu comecei o mestrado em educação pela Univale. Né? Daí, né, fiz o mestrado em educação, 4 anos pela Univale, me formei. Isso, quando estava aqui, daí eu fiquei o último ano eu estava já em Curitiba. Daí eu ficou um tempo Curitiba. Com Jesus, então foi para Curitiba. Fui para daí como reitor da FAI, mas continuei, daí terminei meu mestrado em educação ali. Depois, quando estando lá reitor da FAI, nós tínhamos uma parceria, temos ainda hoje, com a ESADE na Espanha, uma das melhores escolas hoje no mundo na área de business, na área de, digamos assim, pesquisei cursos com eles. Isso. E eles ofereciam, e oferecem ainda, nós temos esse curso em Curitiba, com a Universidade de São Francisco, que também é nossa em São Paulo, aberta assim, né, para todo o Brasil. Então vinha profissionais geralmente para CEOs se chama, né, assim, um curso para CEOs, para formar pessoas de alto escalão. Eu fiz minha pós-graduação, eu pesquisei, né? Isso. E realmente em Curitiba tinha, acho que eram aulas mensais. Isso.
E tinha possibilidade de ir lá Exatamente. fazer. E aí o último módulo é em Barcelona. Sim, Barcelona, o justo. último módulo, uma imersão. Foi fantástico, Isso. assim, né? A nossa turma, daí eu fiz essa pós, esse Que legal. MBA. E, então, a minha formação foi assim, eu não podia ser reitor, ou, digamos assim, estar na educação sem conhecer, Claro. sem ter a linguagem, sem conhecer os processos e discutir com eles projetos e assim por diante, tanto na área administrativa quanto na área pedagógica e na toda essa parte educacional. Então, foi uma riqueza muito grande, foi muito bom, assim, né? Essa capacitação. Bastante conhecimento, né? Bastante conhecimento, bastante. E a gente vê que, né, quanto mais se sabe... Mas você não sabe nada. Não sabe nada, né? Eu acho que não lembro qual foi dos filósofos que falou, né? Só sei que quanto mais eu sei, nada sei. É verdade. Frei, isso e depois como foi a volta para Blumenau, para o santuário? Tá, eu fiquei então lá em Curitiba até 2016, 10 anos, né? Ficou 10 anos. 10 anos lá. E com o crescimento da rede Bom Jesus, né? Então eu tinha assim a responsabilidade, além de reitor da FAI, né? De fazer a participação, a gestão junto aos colégios. Então, eram as formaturas também, né? Formaturas, Sim. abertura de ano letivo, às vezes algum problema administrativo, despediram gestor, alguma coisa assim, era o Frei Nelson que corria, né? Apaga fogo, incêndio, né? Porque eram muitas pessoas envolvidas, né? E o lado humano é sempre desgastante às vezes, né? Porque quando você tem, digamos assim, que tomar decisões, né, em relação às pessoas. E isso ficou bastante para mim, né? Ficou muito para mim. E isso foi gerando para mim um desgaste muito grande, né? E eu comecei a entrar meio em parafuso a área da saúde e o coração, né? Minha pressão, né, aumentava. O famoso burnout, né? Isso é perfeito. E aí a minha cardiologista chegou e disse um dia, né, fiz os exames com ela, fazia anualmente, ela disse, teu coração cresceu, Frei Nelson, está dilatado, você está com início de aneurisma, Meu né? Deus. E a tua pressão é estresse, você não tem ninguém que aguenta a carga que você... Eu gastava quase um carro por ano. Meu Deus. De estrada. Né? De correr pelos colégios todos. Sem contar avião, né? Sem contar avião, né? Sim. Porque, sempre, né? na estrada. Sempre na estrada. Nós tínhamos no início uma FAI em Porto Alegre, junto com o colégio também, então às vezes faziam bate e volta, era assim. E aí então ela disse, eu posso dizer para o senhor uma coisa que vai ajudar o senhor? Espero que sim, o senhor teria que aceitar. Se quiser viver mais, troca, faz outra coisa. Vai para uma paróquia, alguma coisa diferente, Frei. Se o senhor ficar na educação, embora não, digamos, exerça mais a função de direção, como reitor ou alguma coisa. E então foi ali que começou a cair a ficha, né? E vim para Blumenau, comecei um pouco o tratamento mais sério do coração. Hoje o coração está no tamanho normal, o aneurisma está lá quietinho, talvez não vai dar problema. A pressão às vezes dá um pico, porque ainda é sintoma deste estresse, né? Então, quando tem alguma coisa que me preocupa um pouquinho, né? Mas é só emocional, não é mais emocional. Então, eu tenho que procurar ter esse autocontrole sem, digamos assim, gerar esse estresse. Mas está tudo bem, então por isso que eu vim a Blumenau. Quando o Frei Edgar faleceu, né? Foi em 2015, aí em setembro de 2015, daí o meu superior, daí no final do ano para 2016, disse para mim, olha, você termina todas as formaturas, você termina o prédio da FAI, lá que estava terminando, que era um dos projetos, e quando você tiver isso tudo pronto, você está transferido para Blumenau para ajudar o Frei Pascoal agora na paróquia. Antes você foi para a educação, agora você vai para a paróquia ajudar ele, porque o Frei Edgar faleceu, e então você mais uma vez vai morar com o Frei Pascoal. Eu já tinha meu quarto aqui, que eu ficava, né? Eles queriam, né, que permanecesse aqui sempre que tivesse para Blumenau. E assim foi, então eu fiz essa opção, vim para cá.
E agora estou vivendo sem estresse praticamente, né? Estou vivendo bem, uma experiência fantástica, santuário, é sempre muito bom e a vida segue. E ali, até para quem não conhece, né, Frei, que está ouvindo a gente aqui assistindo, vocês são em 3 freis, agora vem mais um, né? O senhor anunciou aí. E o senhor ali é o pároco que cuida de toda a estrutura da igreja, de toda a organização, de tudo ali, né? Isso. E também é o guardião deles, superior. Né? E como é que funciona assim entre vocês? Assim? Como é santuário, nós temos as duas realidades aqui, paróquia e santuário. Uhum. Então, como paróquia, eu sou pároco. Como santuário, eu sou reitor. Eu até brinquei quando eu vim para cá. Eu continuo sendo rei, brincando assim. Continuo sendo reitor, né? Sim. Digamos assim, né? Pároco e reitor. Então, todos os santuários, né? Tem alguns santuários que não são paróquias, são só santuários. Uhum. Então, por exemplo, aí o reitor, por exemplo, Santuário de Aparecida, é só santuário, não é paróquia. E qual a diferença, Frei? A diferença é que a paróquia tem estrutura de paróquia, tem batizados, tem casamentos, tem catequese, tem toda essa parte. Embora em Aparecida eles façam batizados, mas eles daí registram numa paróquia ligada ao santuário, Entendi. Que não é o santuário. Né? Eles tinham a capela lá e faz na capela isso, lá, né? Isso. Então, essa estrutura nossa, então eu sou responsável, né? Uhum. Daí o bispo, como nós estamos na paróquia, o bispo dá a provisão, né? Como pároco e como reitor. Então, eu fico também obediente ao bispo, também o meu superior, que também me nomeia assim, né? E o bispo legitima. E a fraternidade, cada fraternidade existe um superior que é responsável por cuidar da fraternidade, todas as necessidades, de organizar a fraternidade, fazer as reuniões com a fraternidade, pensar em cada frade, animar, né? E então ser aquele também referencial. As coisas da casa, né? E vocês moram juntos, se alimentam juntos, tudo né? Tem o seu quarto, né? Uma família, né? Uma família. Só que eu tenho que deixar os dois sempre, os que estão lá agora, né? O Frei Pascoal e o Frei Ari, bem assim, e a gente tem que Sim, o senhor cuida deles, organizar. Precisou levar no médico, né? Agora o Frei Pascoal está com um problema dele, o senhor está cuidando, organizando tudo, né? Agora estamos sem empregada, sou eu que limpo a casa, sou eu que faço a comida, sou eu que levanto para fazer o café, porque ela está de férias. Claro, então, tem que dar férias, eu faço tudo isso, né? Então eu tenho que tirar tempo para isso. E celebrar, e cuidar de todas as atividades. Tudo. E dar uma caminhadinha ainda. Isso não tem preço, tem preço, né? Dar caminhada todo dia, isso não tem preço. É uma alegria muito grande. Então o santuário para mim foi assim uma bênção de Deus, né? Eu me identifiquei bastante com o santuário. E ele tem várias obras, né, Frei? Sim. Falando ali, por exemplo, da quarta-feira da missa da novena Desata Nova, da Senhora Desatadora. Nós temos a programação. Como santuário, ele tem que ter a dinâmica e algumas características. O santuário, ele se dá por algumas características que ele tem que cuidar, ou que ele tem que acolher e fazer com que isso seja realidade. Por exemplo, espiritualidade, tem que ter missa todo dia. Então, ali de segunda a segunda tem missa todos os dias. Atendimento à comunidade, tem que ter atendimento direto. Então, ali tem um frei de terça de manhã até sábado ao meio-dia, tem um frei atendendo, ou 2, às vezes tem mais pessoas. Um espaço de bênção, né, de espiritualidade, de bênção, de aconselhamento, né? As pessoas, hoje eu fiquei o dia inteiro, de manhã, aliás, fiquei com o Frei Pascoal, o Frei Ari ficou. Hoje à tarde eu sentei lá às 2 horas e levantei agora às 5h15. Conversando, aconselhando. Aconselhando, atendendo confissões. O senhor tem sempre as quintas, né? As quartas à tarde e quarta e quinta, né? Então, cada dia tem um frei que atende. Terça-feira o Frei Ari, quarta de manhã o Frei Pascoal, quarta tarde sou eu, quinta sou eu, depois sexta o Frei Pascoal e sábado de manhã o Frei Ari e eu ajudo ele sábado de manhã. Vindo o Frei André, agora vem mais um frei, né? Frei André Becker. Então, nós vamos reestruturar esses dias, porque tem mais um. Mas vamos torcer que o Frei Pascoal esteja bem. Claro. Ele sofreu um infarto, né? Ontem foi hospitalizado, hoje já foi feito cateterismo, angioplastia, foi colocado 2 stents, porque tinha
uma das artérias que estava com 94% de obstrução, Olha. outra 80%, Meu. mas está bem, está bem. A previsão é se recuperar Sim. bem assim, sem outras sequelas maiores, e a vida segue. Vida segue. E aí tem as celebrações maiores, né, Frei? A Que nem celebração das quartas, maiores, né? as quartas-feiras, nós temos, por ser santuário, né, Uhum. como existe essa forma que, inclusive, né, o Papa, se eu não me engano, o Papa, o nosso atual, não, o João Paulo II, se eu não me engano, Uhum. que introduziu a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E ela se tornou muito forte em alguns lugares do mundo. E aqui na região sul se tornou muito forte Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Quando eu cheguei em Blumenau, o Frei Pascoal, sendo o santuário, ele disse, não, nós vamos fazer a novena de Nossa Senhora, mas vamos fazer, como nós temos no santuário, o santuário mais 4 comunidades, vamos fazer cada quarta-feira uma novena, uma reflexão e aprofundamentos mariano em cada comunidade. A gente faz o rodízio. Uma semana numa comunidade, outra semana noutra. E quando eu cheguei, estava nesse formato. Quando começou, tinha mais gente que participava. Mas depois o pessoal foi perdendo. Esse dia em que comunidade? Ah, sim. Aí vai ser aonde? Né? Daí perdido. Ficava perdido. Aí eu cheguei e daí as pessoas começaram, Frei, coloca a Desatadora do Nós, coloca a Desatadora do Nós. Eu disse, não, aqui é um santuário, nós vamos fazer a novena aqui, vou conversar com o Frei Pascoal, vamos fazer a novena aqui no estilo Desatadora, mas aqui será Nossa Senhora Aparecida Desata Nós. Claro. Nossa Senhora é a mesma, aqui nós temos Nossa Senhora, não podemos? Isso. E assim fizemos, daí chamei uma equipe, né, claro, uma equipe para discutir, ver o formato da novena, que formato nós vamos fazer, porque vamos assim estruturar a novena, né, junto com a missa, dentro da missa. E hoje nós temos então a novena com uma participação muito grande, né? Muito lindo. Eu lembro que depois de um ano, o Alexandre, que nos auxilia lá, que é fantástico, né, com a equipe dele de música, ele chegou para mim e disse, Frei, tem algumas pessoas pedindo para a gente mudar para Desatadora, que tal, senhor? Eu penso, disse, Alexandre, eu não posso dizer, nem você, se a gente mudar, é a comunidade que vai dizer, mas eu vou fazer na próxima novena a fundamentação e vou perguntar se querem que seja Desatadora ou Nossa Senhora Aparecida. E assim fiz na novena seguinte, né? Aí eu terminei de colocar e eu disse, agora deixa eu fazer a pergunta. Vocês querem Nossa Senhora Aparecida ou Desatadora de Nós? Nossa Senhora Aparecida, e aplaudiram. É muito devota. É muito devota. Ela já né, digamos, por si só. É a mãe do Brasil, né? É a mãe do Brasil, E um santuário é muito significativo. E este ano, por falar nisso, nós estamos no ano jubilar. Sim. Né, o ano jubilar, né, Peregrinos da Esperança, lançado pelo Papa Francisco, né, ele abriu a porta lá, jubilar, na noite de Natal. E no dia 29, houve aqui em Blumenau, em todas as dioceses do mundo, aliás, dia 29, foi a abertura em cada diocese do ano jubilar, Peregrinos da Esperança. E o bispo decreta aí também os lugares que serão de peregrinação neste ano, de Peregrinos da Esperança, no sentido de conversão, no sentido de promoção da paz, e pensar na paz no mundo, na paz na família, nos nossos corações, porque como cristãos e sobretudo católicos, nós temos que pensar na paz no mundo de guerras, né? Sim. Cada vez mais as coisas se intensificam e levar a reflexão e criar, digamos assim, a perspectiva da paz cada vez mais próxima das pessoas, né? E então foi decretado, o bispo decretou a catedral por natureza, né? É uma igreja de peregrinação, santuário Nossa Senhora Aparecida em Itopava Norte, e depois Nossa Senhora dos Navegantes, que também é um santuário em Navegantes, e a gruta Nossa Senhora de Lourdes em Doutor Pedrinho. Então essas 4 igrejas são as igrejas de peregrinação. Então nesse ano
vai haver assim peregrinação de esperança, peregrinação de grupos, de movimentos, de pastorais, de juventude, né, que vão fazer assim vão fazer peregrinação saindo de uma paróquia, saindo de uma comunidade, indo para esses lugares. Sim. Então, onde são os lugares que devem acolher os peregrinos esse ano, que as pessoas vão para receber graças, bênçãos, indulgências, né? Então vão para essas igrejas: Catedral, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Navegantes e a Gruta do Dr. Pedrinho. Aqui na comarca da Itopava Norte, são 8 paróquias aqui ligadas na comarca. A diocese é dividida em comarcas. Né? E ali a nossa ali é a comarca norte. Norte. Nós já organizamos ano passado, vamos fazer, agora não lembro a data, final de maio, se eu não me engano, uma caminhada de conversão, né? De perdão, saindo da paróquia São Francisco, toda a comarca, uma noite até o santuário. Vai ser um momento muito bonito, muito significativo. É de noite, fazer uma noite assim, organizada, está sendo organizado. E a juventude já tem, a lareira vai fazer, todos vamos se programar esse ano para fazer alguma caminhada ou algum momento para se movimentar de um lugar para ir a esses locais. Pode escolher o local, né, do santuário. Legal. Frei, um momento muito especial também ali no santuário é a festa da padroeira em outubro, né? Padroeira do Brasil e padroeira do nosso santuário, Nossa Senhora Aparecida. Todos os católicos têm uma paixão por Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora Aparecida é mãe, ela atrai, ela também acolhe, e quantas graças são recebidas, né? Quantas promessas são feitas, né? Se você for Aparecida, mesmo aqui no santuário, né? Quantas graças recebidas aqui no santuário. Quando nós iniciamos a novena, nós tínhamos um momento no final da missa em que a gente abria para depoimentos. E as pessoas se emocionavam, muita gente queria dar depoimento. Então, eu disse assim, gente, eu chamei a equipe, não vamos abrir mais para o depoimento, as pessoas podem dar um buquê de rosas para distribuir para as pessoas, ou um chaveiro de Nossa Senhora, velas, água para ser benta para distribuir. Então é assim que eu criei também nas pessoas a gratidão. Trazem bombom para as crianças, que também tem as balas para as crianças, né? Então, dessa forma, mas as graças que as pessoas recebem são muitas, e coisas assim fantásticas, né? Que a gente fica sabendo de algumas, né? Então, todos os dias praticamente tem gente que vem narrar, vem pedir para ouvir, né? A graça que recebeu, a gratidão que tem. Então, a festa é esse momento em que não só Blumenau, a gente não se dá conta, quem está trabalhando com você, Rafael, Júlio também, né? Aqui estamos aqui, né? Quem está trabalhando, está ali na festa, não percebe quantas pessoas passam pela festa e vêm para a festa. De Blumenau. Não só de Blumenau, fora. Vem ônibus, esse ano tinha ônibus, tinha vans, etc. É mesmo? E se você ficar na igreja, no santuário, Rafael, o dia todo, nós colocamos este ano 4 missas. Né? O ano que vem terão que ser 5, porque lotam todas. Nós estamos aumentando, e quando eu cheguei aqui eram 3 missas. Né? 2 missas, aliás. Passei para 3, 4 e agora vamos ter que ter 5. E ali dentro da igreja, no santuário, o tempo todo, mesmo durante as celebrações, como em Aparecida, nós inclusive fizemos lá um cordão, as pessoas fazem fila para passar na frente daquele dia da imagem, para agradecer, pedir, louvar a Deus por Nossa Senhora Aparecida, pelas graças e bênçãos recebidas, e pedir graças e bênçãos. Então, é uma devoção muito forte, né? E a gente vê que a festa, cada ano, ela cresce muito, né? Então, o nosso espaço tem que ser bem, digamos assim, otimizado e cuidado. Isso também é importante, né? As pessoas entenderem. Por que construir tanto, aumentar, ampliar? Isso. Não, porque como santuário precisa ter um espaço acolhedor, né? Então, precisa ter toda para evangelizar com qualidade. Isso, com qualidade. As pessoas precisam ser bem atendidas, né? E então, a festa é esse momento também de a gente evangelizar e das pessoas virem e sentirem no dia da mãe, estar na casa da mãe, que eu sempre digo, isso não tem preço, né? É o aniversário da mãe.
E aí a gente, né, então tem toda a estrutura que a gente coloca também, porque a festa ela é a celebração em primeiro lugar, a Eucaristia, né, ação de graças, estar aí junto à mãe, à igreja, mas também esse espaço que é o lugar da mãe, né? Então é a comunidade, né, estar ali faz bem almoçar, comer um churrasco, né, participar ali da roda da fortuna, a criança fazer uma pescaria, as crianças brincar no parquinho, que não dá para ser muito grande, né? Então tem todo esse serviço de bar e cozinha. Quantas pessoas passam, o senhor acha, nos 3 dias? Esse ano foi 3 dias, né? Ano passado. Isso. Quantas pessoas... Eu acho que passou ali, olhando assim, acima de 6 mil pessoas. Olha aí. Acima de 6 mil pessoas passou, Que tranquilamente. legal. E nós temos que fazer todos os anos 3 dias assim para ajudar, né, a diluir um pouquinho mais, pessoas poderem participar tranquilamente. E o churrasco, que é tradição, e esse ano nós tivemos 4.600 churrascos. O ano passado, 4.600 churrascos, e faltavam pelo menos uns 1.000, se a gente olhar. Então, este ano, agora, já vamos programar um pouquinho mais. A gente sabe que a festa, com a pandemia, ela parou um pouquinho, né? Assim, o ano passado foi assim, já deu um salto, e esse ano foi muito significativo. Uma das questões, assim, talvez que você levantasse, Rafael, você, Júlio, vocês levantassem, é a questão retorno à igreja, né, da participação das pessoas na vida da igreja, isso, de fé, até ia igreja católica, etc., né? Então é algo assim muito significativo, em que hoje não é só aqui no santuário, não é só na catedral, hoje é uma constatação no Brasil e no mundo, o retorno à igreja e, sobretudo, a religião que mais cresce é a religião católica. Por quê? Não é, digamos assim, como a gente diz, puxar sardinha para o nosso lado, mas é por causa da tradição, digamos, de toda a estrutura, a manifestação de Deus, o povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, os pais da fé, os profetas. Então, a Igreja Católica está nessa origem. Sim. Ela está na origem. Daí vem aí Jesus Cristo, vem João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos, a ressurreição toda, né? Depois tu és Pedro sobre essa pedra, né? Pedro está lá, o Papa está lá, né? E continua isso tudo. Então, o que nós chamamos, digamos assim, do arquétipo religioso, né? Dentro das pessoas está esse valor desta tradição. Né? Então, embora viva, às vezes, a manifestação de uma outra forma cristã, sobretudo os cristãos, né, que eu diria, né? Os cristãos estão nessa vertente. Então, as outras religiões acabam, às vezes, a pessoa vai, daqui a pouco, às vezes, assim, não, mas tem um vazio, parece que está preenchendo. Então, e muitos vão, né, Frei, sem viver uma experiência de verdade na católica. Isso, né? Perfeito. E outro aspecto é que os batizados são milhares que não frequentam depois, mas quando casam, vão amadurecendo, têm os filhos, daí começa a se questionar, ou ser questionado pelo seu interior. O que eu vou deixar para os meus filhos? Quais são os valores que eu tenho? Né? O que, digamos assim, para mim? Né? Daqui a pouco eu vou chegar na minha velhice. Né? O que eu vou fazer da minha vida? Qual é o sentido? Ele, né? Qual é o sentido da minha existência? E como é que eu quero ver meus netos depois, exatamente. Frente, né? E aí vem essa verdade, digamos assim, da profundidade, da espiritualidade que tem que buscar e deixar viver e fortalecer a sua dimensão de fé e participação. Então, eu sempre digo que nós temos a luz de Deus, né? O primeiro pertencimento é a Deus, né? E com gratidão Ele nos criou e nos ama, né? Com amor eterno, a nossa família e a comunidade de fé, a igreja. Então, a pergunta que a gente tem que fazer e que a gente, digamos, deve sempre olhar com profundidade é os pertencimentos. A quem eu pertenço? Eu pertenço a essa família. Eu pertenço a essa igreja, a essa comunidade. Isso o senhor sempre coloca muito para nós, né? Então, pertencimento dá para a pessoa base da chão, da estrutura e da segurança também, né?
tá? Da segurança. A nossa estrutura humana é de ter segurança, né? É verdade. Ter É segurança. verdade. Faz parte da nossa Na hora que a gente necessidade. precisar, quem que vai me ajudar, né? Quem que vai? Minha família, né? A igreja, né? Meus amigos. Como a gente cresce como igreja, né? Sim. Vocês sabem o quanto isso é significativo, né? Deus. Amizade, as pessoas, o valor, a alegria de estar lá, de celebrar a Eucaristia, que é o centro, né? da nossa vida, né? Então a gente cresce, isso é um valor que ninguém pode tirar da gente, porque ele digamos assim, conquistado, né? Pela doação, pela entrega, pela partilha, participação. Né? Quando a gente participa, tudo muda na vida da gente. Né? A gente se sente útil, né, Frei? Útil, sentir útil. É igual a gente quando ajuda lá, né? Nas festas, a gente sente... Aquilo ali é uma forma de agradecer, né? Perfeito. Também, né? Você está cansado no final do dia, mas é um cansaço que valeu a pena. Aquela coisa que... Valeu a pena, tá 3 dias em pé lá. Nossa, não tem problema. Tem preço, né? Você... Chegar às vezes no domingo, que é o último dia, né? O cara deitar na cama, Foi tão bom, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Missão cumprida. Quantas pessoas, né? Você pode... Quantas pessoas que passaram por você. E isso é evangelização. Isso é evangelização. Eu sempre falo, recebemos todo mundo com sorriso, acolhida, né, Frei? Isso, com cordialidade. Entender as pessoas. Algumas vezes querem do seu jeito, é assim mesmo. Às vezes você não tem o churrasco que queria servir do jeito que queria. Mas as pessoas são muito gratas também, né? E depois, outro aspecto assim, né? O santuário, a equipe é muito boa, né? Nós temos a lareira, né? Que é muito boa, a juventude, né? Tantas pessoas que se doam da comunidade. Então, a organização é muito boa, muito boa. O pessoal se sente assim, bem, e o pessoal se engaja, né? Então, e essa união, né? Essa união não tem discussão, não tem problema, assim, né? Um se ajuda, ajuda o outro, e aquilo é uma energia que digamos, é uma alegria, assim, todo mundo ali trabalhando junto. E assim, né, Frei? E vocês fazem parte dessa história. Com muito orgulho. E assim, né, Frei? Às vezes a gente está aqui, tem muita gente que assiste a gente que não é católico, enfim, é excelente. Mas o que a gente quer deixar, a principal mensagem, né, Frei, talvez, é assim, fazer algo bom pelo próximo. Isso, né? Nós estamos dentro da estrutura da igreja, do santuário, da igreja católica, excelente. Você é evangélico, você tem outra denominação, mas é fazer o bem pela próxima pessoa, né? Um amigo, um irmão, um desconhecido, né? Que nem o senhor falou antes, ouvir alguém, o senhor salvou uma vida, reestruturou uma família, por ter ouvido a pessoa. Isso. Dar dignidade às pessoas, né? Porque cada pessoa dentro de si traz a dignidade de Deus, né? Porque a imagem e semelhança de Deus, e dentro de cada um de nós mora o Espírito de Deus. Né? Então isso a gente não pode perder de vista, né? Essa dignidade. E isso todas as religiões fazem, né? As religiões, né? E sobretudo as cristãs, né? Digamos assim, né? Cada um da sua forma, da sua forma, mas fazem, né? Digamos assim, o princípio, o fundamento. Desculpa. Sim. É esse trazer as pessoas exatamente para fazer o bem e transformar as realidades. Isso né? aí. Então, quanto mais bem você fizer, quanto mais você estiver ao lado das pessoas, né? Sentir as suas dores, as suas angústias, as suas necessidades, animar elas para terem esperança, para elas se levantar, olhar a vida para frente, ressignificar os desafios, a existência, os problemas, tirar algo de bom, sempre por mais difícil que seja, isso transforma as pessoas, né? Então a gente tem que ser motivador. Eu sempre acho que nós precisamos, e assim a nossa estrutura humana, nós precisamos de referenciais. Referenciais. Quem são os referenciais? Né? Jesus Cristo, né? Os profetas, pessoas que passaram pela nossa vida, alguns professores, alguns padres, nossos pais, alguns amigos, que são referenciais. E esses referenciais fazem a diferença, fizeram a diferença na vida da gente. Nós podemos olhar assim para cá, cada um de nós, na nossa história, a gente vai dizer, quem fez a diferença na sua vida? Foi assim que você gostaria de dizer assim, obrigado hoje, porque Deus colocou essa pessoa na sua vida, na sua história, né? Então a gente vai ter muita gente que fez a diferença. Em pouco tempo que eu tenho de vida, podemos dizer assim, né? 23 anos. Sim. Uma pessoa que realmente mudou minha vida foi até o Rafa, né? Que eu trabalho com ele
mudou, assim, me levou pra igreja também, eu não era muito, ia na igreja, mas não era com frequência, assim, sabe? Levou pra ajudar lá, então o cara vai, né? Isso. E a minha vida foi Frei Nelson, né? Ainda é, né? Então, esses referenciais... Né, é um amigo que levou, né? Que levou, mostrou o caminho, podemos dizer. E isso não tem preço, porque muda a vida da gente, né? Ressignifica aquilo que eu digo, né? Dá sentido, né? Dá sentido à vida. A gente tem que viver com sentido a vida. Né? É uma vida que nós temos aqui para viver com sentido, né? Então, para que complicar, né? Verdade. Então, eu sempre digo, a gente nunca deve ser peso para a gente nem para os outros, pelo contrário, né? Ser referencial não é difícil, né? É viver bem, viver simples, ser cordial, ser humilde, acolher a todos, não olhar a situação da pessoa, mas olhar a dignidade de cada pessoa, né? Então isso muda, né? Muda muito a história da gente e das pessoas, né? E faz a nossa vida ter sentido, né, Frei? Claro. E qual é o objetivo nosso? Ser feliz. Ser feliz. A gente ser feliz. E a felicidade está dentro de nós, como dizia Santo Agostinho, né? É verdade. Santo Agostinho, né? A história dele é fantástica, né? Procurei a felicidade em todos os lugares, em todos os prazeres, em todas as posições da vida. E Santa Mônica, a mãe dele, chorando e rezando e pedindo a conversão dele a vida inteira. Assim, olhando. Sim. E Santo Agostinho, de repente, ele descobriu realmente Jesus Cristo, descobriu Deus, descobriu a fé, e daí ele diz a bela frase tão fantástica: ó beleza, ó grandeza, eu te procurava fora de mim, e nos prazeres do mundo, em todas as coisas, e não te encontrei. Só te encontrei quando descobri que estavas dentro de mim. Olha que bonito. Que estavas dentro de mim. Então é isso mesmo, né? A vida é assim. Então, às vezes, a gente pode viver bem e dignamente, feliz, né? Com pouco, né? Claro. e com valores, né? Não perder os valores. Isso aí. Isso mesmo. Isso, porque daí a gente anda de cabeça erguida, a gente é acolhido em todos os lugares e a gente deixa amigos por onde passa, né? Sempre pessoas, né, que fazem parte da nossa história e que moram no nosso coração como vocês. Isso aí. Frei, muito obrigado, hein? Foi um excelente papo e já quero deixar aqui um convite para o futuro, para a gente vir conversar sobre algum tema específico, né? Que eu conversei com o senhor antes. Eu acho que temos muito para falar, né? Tem muita coisa que a gente pode abordar e ajudar as pessoas também a partir disso, né? É um conteúdo que fica depois no YouTube ali para a eternidade, né? Meus filhos pequenos vão ver, os filhos do Júlio um dia vão ver também, né? E muitas pessoas conhecem o senhor, com certeza. A gente vai mandar isso para frente também, né, Frei? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E ficamos realmente honrados em ter o senhor aqui, né? Como eu falei antes para o senhor é a minha inspiração, ajudou também a mudar a minha vida, a trajetória da minha vida mudou totalmente depois que comecei a participar lá no santuário, inspirado por um convite que o senhor fez um dia numa missa. E um dia eu vou contar vou contar para o senhor isso aí um dia. E é isso aí, nada é por acaso, né, Frei? Nada. Hoje estamos aqui conversando, o senhor, recebendo o senhor aqui, né? Obrigado. O senhor quer deixar uma mensagem para alguém, Frei, na câmera ali, para a pessoa que está em casa, ou de repente uma bênção, alguma coisa? Primeiro, agradecer a você, né, Rafael, você, Júlia, vocês dois. Obrigado. Agradecer essa oportunidade, né? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer, é uma oportunidade a gente estar, né, com vocês e com tantas pessoas que com certeza, né, acompanham vocês e vão assistir esse momento, né? Então, muito obrigado, que Deus continue iluminando vocês, abençoando e continue fazendo esse bem tão grande assim, né? Porque vocês trazem pessoas aqui as mais diversas, né? Das diversas áreas, mas sempre com este foco, né? Assim, informar, trazer histórias, trazer, digamos assim, conhecimento e para que as pessoas possam também se inspirar, né? A viver, né? A sua vida, a sua fé mais leve, né? Com mais alegria, porque quando a gente ouve alguém, a gente diz, puxa vida, né? Esse jeito, essa frase, essa história, ela é muito significativa também e às vezes as pessoas se identificam também muito, né? Quando a gente se identifica, a gente, digamos, também daí se torna mais afável, né? Mais acolhedor. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vocês, sucesso sempre. Amém. As pessoas que assistem ou estão assistindo, muito obrigado, né? Que Deus abençoe a você, sua família.
Então, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, eu peço a Deus, nosso Pai, que derrame bênção sobre esses 2 jovens, suas famílias, derrame bênção sobre todas as pessoas que estão assistindo, que irão assistir, graças e bênção, sobretudo saúde, fé, unidade, alegria e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas, porque é um momento muito bonito de Muito fechar legal. um momento desse, assim, de gratidão a Deus, a vocês. Obrigado, Frei. Amém. Obrigado.